O que tem no TSE? Eu não conheço todas, mas existem 8 ações, as quais tratam de diversos fatos relacionados, basicamente, à utilização da internet durante as eleições de 2018. 2 dessas ações começaram a ser julgadas em novembro do ano passado. O relator, que é o corregedor, ministro Og, julgou improcedente essas ações. Essas ações, elas tratavam única e exclusivamente de uma questão voltada àquele site que teve... eu estou até tentando achar aqui o nome, Mulheres Unidas com Bolsonaro. Em determinado dia, esse site foi hackeado e passou a ser um site de apoio, Mulheres com Bolsonaro, @17, e isso tudo foi verificado, mas o Facebook imediatamente verificou, cancelou, deu a proteção necessária ao site, o site retornou. Este fato é considerado como uma irregularidade eleitoral pelos autores da ação e dizem que essa irregularidade teria o condão de influenciar no resultado da eleição. O ministro Og disse que era um fato grave, mas seguiu a linha do Ministério Público, que não era algo que tinha uma gravidade suficiente para quebrar a normalidade e a legitimidade das eleições. Só que tinha uma questão preliminar nesse processo. Os processos de ação de investigação judicial, o relator vai decidindo e não tem um recurso imediato para o plenário, só quando está tudo pronto, senão o processo acabaria demorando demais. Se a cada decisão do relator tem um recurso para o plenário, não ia acabar nunca. Então, deixa acumular tudo, e na hora que ele chega no plenário, é que todos os ministros resolvem falar sobre todos os assuntos que foram tratados na ação. E um dos assuntos que tinham era a questão de que os autores pediam para que fosse ouvido e instigado o Ministério Público da Bahia, salvo engano, para que ele informasse o inquérito que foi aberto, o inquérito policial, para saber quem é o responsável por essa alteração, quem foi a pessoa que efetivamente hackeou o site, quem patrocinou, quem pagou esse patrocínio. E o Ministério e o relator, em determinado momento, fez uma indagação e depois disso não insistiu. E os autores insistiam nessa questão. Por conta desta matéria, relação, saber se precisa ou não ouvir a autoridade policial da Bahia, é que o ministro Fachin pediu vista para examinar, porque ele tinha uma alegação de cerceamento de defesa, na qual se dizia, eu tenho que provar os fatos, mas se vocês não me dão os meios para provar os fatos, eu não tenho como provar, a prova passa a ser impossível de ser realizada. E aí o ministro Fachin pediu vista e deve trazer o voto, está pautado para amanhã, desses 2 processos. Em princípio, eu volto a dizer, eu não conheço os casos, mas em princípio, se houver uma divergência, o que poderia ser decidido amanhã é dizer o seguinte, não, essa prova tem que ser produzida, tem que se ouvir a Bahia, e aí volta a fase anterior, reabre a fase de provas, para que sejam solicitadas informações ao Ministério Público e à Polícia, não sei se deve ser federal, da Bahia, ou talvez civil, não sei onde foi feito o inquérito, para que eles informem se tem mais algumas informações. A característica que pode ocorrer, que isso aconteceu, por exemplo, no caso da chapa Dilma e Temer, foi, aliás, minha última sessão no tribunal. O ministro Herman levou o processo para julgamento e nós detectamos que havia uma irregularidade na concessão de prazos para alegações finais. Ele tinha dado só 2 dias e a lei dava 5. Então, não adianta você julgar um processo fora do que a lei determina, porque seria uma decisão facilmente derrubável. O Supremo, com certeza, anularia a decisão, porque houve um cerceamento de defesa. Como se determinou que se voltasse à fase anterior, o Ministério Público aproveitou para trazer outros depoimentos, que depois não foram considerados, mas por outra razão, mas trouxe outros depoimentos para o processo, para que o tribunal examinasse se eles podiam ou não ser verificados. Então, se houver essa determinação do ministro Fachin e os demais acompanharem esse entendimento de que é necessário reabrir essa fase de prova, em tese, pode ser que novas provas surjam, seja na Bahia, seja em outro local onde elas estiverem. Agora, não é algo que se decidiria amanhã, é só uma questão processual. Para decidir amanhã, a única decisão que eu imagino possível seria todos concordarem com o relator e dizer que pela improcedência. Ou, assim, de uma forma bem mais complexa,
falar o seguinte, não, o que nós examinamos aqui, eu não conheço, volto a insistir, todo o material que está no processo, o que nós examinamos aqui é suficiente para a condenação. Mas eu creio que se os próprios autores dizem que precisavam de mais essa prova, pode ser quase que mínima a possibilidade desse julgamento de mérito definitivo amanhã. Eu imagino que, se houver alguma divergência, será para voltar. No caso de reabertura, de nós irmos para a fase anterior, nesses dois processos, para a produção de provas. As provas que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, elas poderiam vir a ser transferidas para o TSE e colocadas nesses processos? Essa decisão depende basicamente do relator que detém as provas. Então, quer dizer, as partes podem pedir ao ministro Og, que é o relator no TSE, o ministro Og pode pedir ao ministro Alexandre, não como membro do Tribunal Superior Eleitoral, que ele agora é, mas como membro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator, e se o ministro Alexandre achar que é caso de compartilhar, ele defere a prova. Foi a mesma coisa que, na época, o juiz Sérgio Moro fez em relação a várias ações, inclusive eleitorais, onde ele sequer não tinha pedido, ele achava que aquilo tinha alguma coisa a ver com o que estava sendo discutido em outros tribunais e determinava o compartilhamento dessa prova. O compartilhamento da prova, ele passa por duas etapas. Primeiro, ele tem que ser autorizado pela autoridade que detém o controle dessa prova, para que seja remetido para outro juízo, e quando ele chega nesse outro juízo, é necessário que se dê a oportunidade das partes se manifestarem sobre essa prova. Eu não posso simplesmente trazer a prova e não permitir que ninguém fale sobre ela. Então, quando ela chega, é aberta a vista para as partes, que inclusive, se for o caso, podem pedir uma contraprova, alguma coisa para completar o direito de defesa. Mas o mais importante disso tudo é que essa prova compartilhada, segundo se definiu por maioria no caso da chapa Dilma Temer, ela necessariamente tem que ter correlação com o objeto da ação. Então, se essa ação diz sobre o hackeamento que houve, a invasão que houve, a alteração do conteúdo que houve de um site específico da internet, só a prova que tiver relação direta com esse site é que pode ser admitida. Então, se, por exemplo, vierem várias provas, e aí nessas provas se descobrir que houve corrupção, que houve compra de voto, qualquer coisa, qualquer irregularidade. Não estou dizendo que elas tenham ocorrido, não, apenas citando como exemplo. Se tiver qualquer irregularidade em relação a outros fatos que não estão no objeto dessa ação, que não foram tratados pelo autor lá no início, ela não pode ser considerada nesse processo. Processos que visam a cassação do mandato, não é mais possível entrar com nenhum. O prazo limite até o 15º dia depois da diplomação para ação de impugnação do mandato eletivo. E, eventualmente, podem ser provas que podem ser consideradas para efeito, não só o efeito político, que isso é evidente, mas podem ser consideradas para a seara penal.